Bom, eu estudo os profissionais da linha de frente dos serviços públicos há bastante tempo. E assim que a pandemia foi decretada, em março de 2020, a gente decidiu concentrar os nossos esforços de estudos para compreender como é que esses profissionais da linha de frente dos serviços estavam vivendo a pandemia. Eu estou falando aqui de profissionais como policiais, médicos, enfermeiras, assistentes sociais, e esses foram profissionais que foram profundamente afetados por causa da dinâmica da pandemia, que exigia não só um trabalho remoto, mas também distanciamento físico e, para algumas categorias profissionais, exigia ainda mais trabalho para poder enfrentar a própria doença e a pandemia que estava se instalando. Mas, acima de tudo, a gente queria conseguir fazer diagnósticos em tempo real para poder influenciar o debate público e também ajudar as categorias profissionais a enfrentarem melhor a pandemia. A pesquisa teve uma abrangência nacional, a gente olhou para 5 categorias profissionais, então a gente focou em profissionais da saúde, profissionais da assistência, policiais, profissionais penais que trabalham dentro do sistema penitenciário e defensores públicos. E com esses profissionais a gente aplicou ao longo de 2 anos rodadas de survey, ou seja, um questionário que os profissionais respondiam sozinhos. Foram 5 rodadas nesse período, a gente conseguia acompanhar a cada um conjunto de meses como é que a situação ia se desenvolvendo, e foram mais de 10 mil profissionais que foram escutados a partir desses questionários. Mas o que a gente viu de maneira muito abrangente em todas as categorias profissionais e ao longo de 2 anos, foi uma situação de adaptação muito precária, porque no fundo o que aconteceu foi que o próprio processo de como a pandemia foi enfrentada no Brasil, todo o negacionismo, a falta de suporte público em relação a esses profissionais, acabou se materializando em um conjunto de profissionais que tinham que lidar com a pandemia sem ter recursos necessários para isso. Não recebiam máscara, não recebiam treinamento, não foram vacinados como grupos prioritários, uma parte deles, não tinham recursos para fazer o trabalho remoto e poder se adaptar, ou seja, uma falta generalizada de suporte que acabava tendo como consequência tanto a diminuição da capacidade de trabalho deles, e isso, claro, afeta os cidadãos, mas também um crescimento de problemas relacionados à saúde mental, adoecimento, abandono do próprio trabalho, absenteísmo e assim por diante, né? Para esses profissionais, a gente teve, por exemplo, algumas rodadas de survey que apontaram que 70% deles tinham problemas de saúde mental durante a pandemia. A gente teve muitos profissionais que saíram do trabalho, abandonaram o trabalho na saúde ao longo ou depois da pandemia por causa desses problemas. Mas com os profissionais de saúde isso era esperado e isso era muito evidente. Por isso que eu queria falar de uma outra categoria profissional que pra gente também foi muito afetada, como a pesquisa demonstrou, que foi o caso dos policiais penais. Tiveram um nível muito alto de contágio, de morte, porque eles ficavam confinados junto com outras pessoas num espaço muito insalubre já naturalmente, durante a pandemia mais insalubre ainda, sujeitos a um nível de estresse e violência ainda maior do que eles já vivenciam, e não existia nenhuma visibilidade, nem na mídia, nem no setor público, nem na sociedade, sobre o que essas pessoas estavam vivendo e sofrendo. A gente teve efeitos muito positivos em termos da nossa capacidade de influência no debate público, né? Em 1 ano eu concedi 200 entrevistas para a mídia nacional e internacional relacionadas à pesquisa, que tiveram uma repercussão muito grande nos próprios governos. Então a gente teve resultados de mudança de legislação, a gente teve resultados de grupos profissionais, sindicatos, por exemplo, processando governos e ganhando para receber máscara, para serem priorizados no sistema de vacinação e assim por diante. A nossa pesquisa, o relatório dela, entrou na CPI da Covid. A gente conseguiu publicar mais de 20 artigos, a maioria deles inclusive internacionais, em revistas bastante importantes internacionais relacionadas à pesquisa. Então eu faço um convite para quem quiser conhecer um pouco mais dessa nossa pesquisa, que tem vários relatórios e vários artigos publicados, que acessem o site da GV para conseguir conhecer um pouco mais sobre o que a gente desenvolveu.